Vamos conversar agora com o economista Antônio Correia de Lacerda, que é o presidente do Conselho Federal de Economia. Muito bom dia, Lacerda. Já fazia algum tempo que nós não conversávamos aqui e a pergunta é óbvia. Depois do ministro Paulo Guedes aparecer ao lado do presidente Bolsonaro, prestigiado, será que ele vai entrar nesse plano de recuperação pró-Brasil, que foi anunciado na semana passada sem ele? Bom dia. Bom dia, uma saudação a todos. Há uma clara divergência, né, entre a linha econômica defendida por Guedes, que é de cunho liberal, ortodoxo, do plano pró-Brasil, que tem um viés mais intervencionista, né, mais de recuperação, mais anticíclico para combater os efeitos da crise. O fato é que o plano, embora tenha esse viés, ele carece de fundamentos, né? Ele é, na verdade, uma grande carta de intenções, mas que não coloca a origem dos recursos, né? Não coloca a capacidade de execução. Então, permanece essa dúvida, até porque, evidentemente, embora tenha havido essa declaração de apoio ao Guedes e do Guedes ao plano, não se sabe como isso se resolverá na prática, porque as duas coisas são aparentemente inconciliáveis, né? O discurso da chamada austeridade, entre aspas, né, que prega o Ministério da Economia, e a visão correta, a meu ver, do ponto de vista da direção, né, do Plano Pró-Brasil, que visa, num momento de crise, ampliar os investimentos, né? Embora de forma ainda muito tímida, né? Na verdade, o que o plano propõe em termos de investimento do Estado, que é o fundamental no momento de crise, é algo como 30 bilhões de reais, que é muito pouco, né? Muito bom dia, Lacerda, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, a gente entrevistou aqui o secretário de Política Econômica do ministro, que é do Ministério da Economia, né, nomeado pelo ministro Paulo Guedes, o Afonso Saquicida, e ele estava explicando que esse plano pró-Brasil, o Ministério da Economia participou mesmo ativamente, quer dizer, na verdade, essa história de o Paulo Guedes não estar presente fisicamente, não, enfim, é que deu margem a esse tipo de interpretação, mas o que ele estava, o ponto da minha pergunta é o seguinte, ele estava explicando que esse projeto não significa grande coisa além do remanejamento do orçamento, né, o deslocamento de recursos, etc., para esse objetivo, mesmo de financiar o futuro, aí, a retomada, etc. O senhor acha que isso é possível? É possível mexer tanto no orçamento capaz de produzir um programa com a envergadura que se propõe ou que se pretende com esse Pró-Brasil? Dada a timidez do plano, né, como eu anteriormente alertei, é possível que sim, porque, veja, na verdade, você tem hoje um nível de investimento público que está entre os mais baixos da nossa história, né? Por que isso ocorre? Toda vez que você adota o conceito errôneo de austeridade, o ajuste acaba em cima dos investimentos e das políticas sociais. Então, diante da Emenda Constitucional 95, diante da chamada regra de ouro, né, que não permite que o Estado se endivide se não for para investimentos, na verdade, você tem uma restrição muito grande, né? Então, tecnicamente seria possível sim você remanejar e dentro do orçamento cumprir os 30 bilhões. A pergunta central que deve ser feita é se os 30 bilhões previstos como investimento estatal no Plano Pró-Brasil resolvem a crise que o Brasil está passando e vai passar em 2020, possivelmente 2021. E a resposta é não, né? Quer dizer, você precisaria de algo muito mais contundente, né, de gastos públicos na forma de investimentos para a infraestrutura e políticas sociais, garantir renda à população, garantir socorro às empresas, né, principalmente as pequenas e médias, porque se o governo não fizer isso, se o Estado não cumprir a sua função, a crise vai ser mais profunda, a depressão vai ser muito forte e o Estado será prejudicado da mesma forma, porque o Estado vive de arrecadação tributária. Se não tem atividade econômica, obviamente não há arrecadação. Então, por isso, não por acaso, a maioria dos países relevantes do mundo, né, tem adotado planos de socorro à economia, né, a começar pelos Estados Unidos, mas não só, um conjunto muito grande de países tem
planos de dimensão muito mais significativa do que está sendo anunciado aqui. Então, a consequência disso, infelizmente, será um aprofundamento da crise, quebra de empresas e aumento do desemprego. Agora, professor, pela condição do Estado brasileiro, que já está entrando nessa pandemia numa condição mais delicada, nós temos condições concretas de promover tudo isso? Ajuda a pessoas físicas e jurídicas, como a gente vê acontecer, por exemplo, na Europa? Sim, é possível. Primeiro porque nós estamos com a decretação do estado de calamidade, isso abre várias brechas mesmo da legislação em vigor, né, para que o Estado amplie os seus gastos. Além disso, o Estado, ao contrário das famílias e empresas, detém o monopólio da emissão monetária e de emissão de dívida. Então, o mais correto, o mais adequado do ponto de vista macroeconômico é que ele antecipe esses gastos, né? Ele vai ampliar o seu déficit, vai ampliar a sua dívida, mas isso impedirá que a crise seja maior, né, do ponto de vista da economia, com todas as consequências que eu já falei, que são quebra de empresas, aumento do desemprego e queda na arrecadação tributária. Então, o gasto público, especialmente de investimento, ele detém o efeito multiplicador, ou seja, cada real que o governo gasta com investimentos, com políticas sociais, produz outros R$4 de atividade econômica. Como o Estado vive de tributação, vamos imaginar que esse R$1 tenha se tornado 5 e que você tem uma tributação média de 20% sobre isso. Olha, 20% sobre 5 dá R$1 de volta. Então, o Estado acaba, no médio prazo, tendo o retorno dessa atividade. Então, isso segura a crise, evita uma crise maior e faz a economia andar. Se ele não fizer esse gasto inicial de R$1, o que vai acontecer é que ele vai ter todo o ônus da depressão, do ponto de vista econômico, social e político, sem o benefício do efeito multiplicador. Então, por isso que a maioria dos países adotam a expansão do gasto público num momento de crise. Isso seria possível, sim, para um país como o Brasil, apesar das restrições. Professor Lacerda, há uma discussão no Congresso Nacional sobre a forma como a União deve ajudar estados e municípios. Saiu da Câmara aquele projeto que prevê uma contrapartida, ou seja, que a União devolva a estados e municípios aquilo que eles deixaram de arrecadar com ICMS, com ISS, e o governo entende que não há contrapartida de estados e municípios. O Senado deve mudar isso pedindo uma contrapartida, que é o congelamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai propor isso aos colegas, o congelamento do salário dos servidores públicos municipais, estaduais e federais por 1 ano e meio. De que forma a União deve ajudar estados e municípios neste momento de queda brutal de arrecadação de impostos? Bem, ao contrário da União, estados e municípios não podem emitir dívida, né? Então eles têm essa limitação frente à crise. Daí a importância dessa concertação em nível federativo para que a União possa, sim, fazer o trabalho principal de prover a economia como um todo, inclusive estados e municípios, e recursos para tal. Os planos que estavam em discussão para a recuperação dos estados estavam muito focados na questão da dívida, que é necessário ser tratado também, mas que nesse momento perde relevância, porque não é a questão principal. A questão principal é, de fato, você evitar um aprofundamento da crise. Então, é preciso 2 tipos de ações. Uma mais de curto prazo, em que as ações no âmbito da União, se bem implementadas do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura, em políticas sociais, naturalmente permitirão a estados e municípios uma condição melhor, pelo lado da arrecadação, né, pelo lado de evitar o efeito da depressão. No médio e longo prazo, é preciso um novo pacto federativo, né, que leve em conta toda a estrutura do Estado e a sua capacidade de pagamento de dívidas, né, porque isso tem que se dar no médio e longo prazo, especialmente no momento de crise como o que nós estamos vivendo em 2020. Economista Antônio Corrêa de Lacerda, minha última pergunta. A Boeing anuncia a desistência de comprar a aviação comercial da Embraer, que custaria 4 bilhões e 200 milhões de dólares, porque a Boeing está enrolada, inclusive com o seu avião Boeing 737 MAX, né, com 2 acidentes, 300 vítimas fatais. Nesse momento aqui, foi uma notícia bem ruim para o Brasil, não?
Muito, muito ruim, porque evidentemente a saída, né, que se vislumbrava para a Embraer era nesse acordo com a Boeing. E nesse momento de crise em que o setor de aviação é um dos que mais sofrem, né, evidentemente com a queda da demanda, né, a queda da demanda no setor aéreo é da ordem de 80%, 90%. Né, então isso representa um desafio imenso e, de novo, vai enfrentar o mesmo dilema, de certa forma, das políticas econômicas e sociais. Ou seja, o ideal é que você tivesse uma estratégia, né, de política econômica que levasse em conta, inclusive, os preceitos da política industrial, que se pretende para a indústria brasileira, a nacionalização de empresas, enfim. Isso, infelizmente, eu não vejo dentro da agenda. Né? Houve uma junção de ministérios, então o antigo Ministério da Fazenda se juntou com o Planejamento, Indústria e Comércio e ainda Trabalho e criou um ministério aparentemente forte, né, porque ele agrupa todas essas atividades, mas de difícil operacionalização. Então eu não vejo dentro da agenda uma estratégia para enfrentar problemas como esse, que não será único. Certamente o Brasil se virá à frente de várias outras dilemas como esse, né, e no caso aí específico, é da nossa participação ou não no mercado de aviação regional, por exemplo, onde a Embraer sempre deteve liderança internacional. Né? Então é muito importante que se tenha uma estratégia frente a essas questões. Eu queria agradecer ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado.